Nesse vídeo eu vou sacar mais 102.959 satoshi para minha carteira de 10 anos. O Bitcoin está cotado a 115.960. Hoje é dia 20 de setembro de 2025. E você pode ver na tela da Strike que eu já tenho 102.959 satoshi. Eu comprei esse satoshi por 119 mil, que dá um preço médio de 115.500 por aqui, tá? Eu vou sacar da Strike, né? Porque tem taxa zero. Então eu vou clicar aqui onde tem minha câmera receber. Eu vou rolar a tela aqui para baixo, onde tem send e enviar. Eu vou clicar em send, que é enviar. Aqui Bitcoin Wallet. Vou escanear aqui esse QR Code. Vou colocar máximo. Vou colocar aqui, ó, flexível, tá? Sempre verifica para não deixar marcado aqui esse prioridade. De repente você pagar aí os $3. Então troca para flexível. Próximo, confirmar. Beleza, você pode vir aqui em histórico, que eu tenho que esperar aqui pelo menos 24 horas, tá? Hoje é dia 20, provavelmente amanhã eu estarei lançando esse vídeo. Vou também registrar na planilha. Você pode ver aqui desse lado em verde, em resumo, né? Eu tô com lucro de 20%, meu preço médio tá em 96.393, a minha quantidade de satoshi total, né? Que é 2.498.777 satoshi. Eu investi $2.400, meu atual aqui, caso eu quisesse vender. Aqui tem esse gráfico aqui embaixo, o que eu investi, né? As barrazinhas que eu venho investindo, em torno de um pouco mais de $100, e em relação ao preço do Bitcoin. Aqui do lado você tem um gráfico de pizza, que é basicamente o que eu tenho atual e o que eu pretendo investir na próxima compra, tá? Aqui embaixo você tem dois gráficos, né? Onde tem aqui a cotação do Bitcoin em laranja, e aqui em verde eu tenho o meu preço médio acumulado, né, ao longo do tempo, né? Então você pode ver a cada compra, meu preço médio ele vai mudando, tá vendo? Veja que eu comecei com preço médio de 96 mil, depois eu baixei para 88, comecei a aumentar, né? Você pode ver aqui que na queda, quando o preço está caindo, meu preço médio vai diminuindo, e quando o preço está subindo, meu preço médio vai subindo, tá? Vamos registrar essa compra. Eu vou puxar aqui para baixo. Basicamente a gente registra, né? Deixa eu colocar a data de hoje, que é dia 20. Você vai registrar a quantidade aqui de dólar que você comprou e a quantidade de satoshi, tá? Eu comprei 102.959 satoshi. Veja que meu preço médio ficou em 115.579. Agora o preço está cotado em 115.900. Meu preço médio acumulado, veja que agora ele aumentou, né? Ele está aumentando basicamente ali de $1.000, né? Aí a gente já pode ver agora que meu ganho ele diminui, porque o preço médio subiu, e agora a minha quantidade de satoshi vai para 2.600.000 satoshi. Muito bom. Eu esperava, né, até o final do ano chegar em 0.10 BTC, mas como o Bitcoin ele subiu muito, fica muito difícil da gente começar a fazer mais compras, né? Você pode ver aqui quando o Bitcoin estava ali na queda, eu comecei a fazer mais compras. Esse era meu objetivo. Como o Bitcoin está subindo, eu não vou comprar tanto assim, né? É arriscado. Fica até o final do vídeo, porque sempre eu encerro o vídeo mostrando probabilidades, né, do ciclo, né? Enquanto eu não lanço esse vídeo, vamos dar uma olhada aqui nos retornos do Bitcoin, porque isso aqui é bem positivo, tá? Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês em setembro, o que acontece em seguida quando setembro é positivo. As únicas vezes que setembro foi positivo foram 4 situações, lá em 2015 e 2016, e olha o que acontece em seguida, tá? A gente tem os outros meses muito positivos também. Das outras 2 vezes que aconteceu, que foram os anos anteriores seguidas, 2023 e 2024, que foram positivos, os outros 2 meses seguidos foram positivos, com exceção de dezembro, que teve uma leve queda de 2%, né? Você observar, né, os outros setembros negativos, aí sim você tem, né, o positivo ou negativo. Então, se setembro fechar positivo, pelo menos do jeito que está aqui, é uma chance, a probabilidade, né, a esperança matemática que a gente chama, é de que a gente tenha alta nos próximos meses, né? Afinal de contas, você vê aí tudo bombando. Eu vejo também muita gente com medo, tá, do Bitcoin nesse momento, porque ele caiu, sei lá, uns 10% desde o topo. Não entendo porque as pessoas ficaram assustadas, mas de certa forma elas compram altcoins no topo, o Bitcoin cai 10% e essas altcoins caem, sei lá, 30%, 20%, 50%. E se o Bitcoin continuar lateral e depois caindo, essas altcoins vão continuar caindo. Realmente, para quem compra altcoin
altcoins é uma situação preocupante, tá? Mas se você tá em Bitcoin, 10% do topo, veja minha carteira aqui, tá positiva. A gente começou, antes era topo e Bitcoin começou a cair. Eu desci meu preço médio e agora eu já tô no lucro. Então fica até o final porque a gente vê os ciclos também do Bitcoin, beleza? Então os 102.959 satoshis chegaram na minha carteira. Hoje é dia 21 de setembro de 2025 e agora já tem um total de 2.601.736 satoshis. O Bitcoin está cotado a 115.800. Antes da gente finalizar o vídeo, vamos dar uma olhada no ciclo do Bitcoin e também eu vou mostrar uma configuração gráfica, tá? Que tá se repetindo, tá? No preço do Bitcoin desde os lançamentos dos ETF, beleza? Então vamos para a tela. Primeira coisa, vamos falar sobre a lei da potência, tá? Eu já mostrei isso aqui para vocês, mas só rapidinho mostrar como funciona, tá? Ela tem a escala de logarítmica, né, de base 10, tanto no preço, né, a gente pode ver aqui na vertical, quanto no tempo, tá? Então quando a gente coloca essas duas escalas, né, que a gente chama de escala log-log, a gente consegue canalizar o preço do Bitcoin dentro dessas faixas aqui. Aí a gente tem, né, o preço justo do Bitcoin na linha verde, o preço muito barato, né, na linha vermelha e caro aqui nessa linha roxa. E lembrando, né, eu já falei isso aqui para vocês, tudo reflete o preço, né? Então se o Bitcoin ele tá indo muito bem, né, na adoção, na tecnologia, isso vai refletir o preço. Se ele tá indo mal, né, teve queda na hash rate, força computacional, teve algum problema, isso também vai refletir no preço. Se a gente dá um zoom aqui, a gente consegue ver que o Bitcoin praticamente ele está aqui no seu preço, né? Se o preço ele continuar aqui nessa faixa, né, a gente teria o Bitcoin ali na linha verde, né? Deixa eu colocar aqui na linha verde, a gente teria o Bitcoin ali provavelmente em $1 bilhão em 2032. Lembrando, se ele andar aqui na linha verde, né, e o mínimo de $300 mil, o que não seria ruim, né? Já em 2028, mostrei, né, o preço do Bitcoin, né? Em outro Stock to Flow, por exemplo, ele também aqui teria $1 milhão aqui em 2028, caso a gente tivesse uma bolha ou tivesse a hiperbitcoinização. Eu pretendo falar para vocês, fazer um vídeo específico sobre por que nunca a gente vai ter a hiperbitcoinização do Bitcoin. Mas deixa isso para outro vídeo, né? Se você quiser, deixa aí nos comentários, né? Faça um vídeo do porquê que não vai ter a hiperbitcoinização. Mas não quer dizer que não vai ter adoção do Bitcoin, tá? Vai ter uma adoção grande, já tá tendo do Bitcoin. Vamos falar aqui dessa postagem que eu fiz aqui no TradingView. O TradingView funciona como uma rede social também, que você pode postar aqui seus trades, tá? Então eu fiz aqui essa postagem aqui, é bem interessante, uma projeção de alta. Eu tinha feito outra aqui, que era basicamente, né, o preço do Bitcoin em reais, né, uma projeção do Bitcoin a 3 milhões de reais, né? Ainda não aconteceu. A data que eu fiz essa edição aqui, ó, eu postei, né? E o Bitcoin já andou mais do que isso, né? Eu não sei, acho que ele parou aqui. O Bitcoin tá aqui. Minha câmera tá em cima, mas ele tá aqui, ó, em 600 mil. Então ele saiu daqui, já tá em cima dessa linha vermelha aqui, né? Então vamos ver a outra postagem aqui também, que essa postagem é bem interessante, tá? Eu vou explicar aqui para vocês como funciona isso aqui, ó. BTC-USD, canal de alta no Bitcoin. Foi exatamente onde começou os ETFs, tá? O ETF de Bitcoin foi lançado aqui. Mas a expectativa aqui já deu uma... Vê que o Bitcoin ele respeita, né, essa estrutura de alta, ó. A gente tem aqui, ó, um toque, dois toques, mais dois toques aqui, que, enfim, seria um toque grande aqui, outro toque aqui. Então o fundo desse canal estaria o Bitcoin ali a $100 mil. Se você observar bem, esse padrão grande aqui, ele está se repetindo nesse padrão pequeno aqui, tá vendo? Observa, um toque, dois toquezinhos aqui, quando iniciou, né, esse movimento. Olha só, não é parecido, ó, dois toquezinhos aqui. Aí depois de dois toques, o Bitcoin dispara. Ó, dois toques, o Bitcoin dispara. Aí depois ele começa a lateralizar, aí faz dois toquezinhos aqui, ó. O que seria basicamente esses dois toquezinhos aqui. Aí depois o Bitcoin dispara. Aí seria isso aqui também. Aí ele faz o quê? Um topo duplo, ó, topo... Tá idêntico, cara. Ó, um topo duplo aqui, cai. Depois que ele cai desse toque, o que é que acontece? Ele vai até o topo histórico.
né? Vai buscar o topo histórico aqui. Então, natural que ele fosse buscar o topo histórico aqui. E se ele for buscar o topo histórico aqui, a gente tá fazendo aqui um padrão. Outro padrão aí seria interessante olhar outro gráfico aqui, outra coisa aqui, de que ele iria romper isso aqui, ó, ia lateralizar aqui, né? E vai romper, buscar a parte de cima, porque ele estaria repetindo esse padrão pequeno aqui nesse padrão grande. Deixa eu até dar o play aqui para vocês observarem. Eu postei isso aqui algum tempo atrás e o Bitcoin ele tá seguindo essa projeção. O que seria legal era a gente ver essa continuação aqui, tá? Ele brigar de fato aqui no topo histórico. Tá? Se você quiser me seguir aí no TradingView, tá? A minha carinha aqui, procura por Emerson Alves e você vê essas postagens aqui que eu faço de Bitcoin de vez em quando. Eu postei esse mesmo gráfico aqui também lá no X. Se você não segue lá no X, vai lá. Forte abraço, vejo você no próximo vídeo.